Tava aqui arrumando meus conteúdos, fazendo meus videozinhos aqui hoje no estúdio. Hoje tá calor, amanhecemos com um dia calorento aqui no Egito. E eu tava olhando as minhas Instagramers que eu gosto egípcia. E aí uma que eu sempre cito as coisas dela aqui no canal. E aí eu separei pra você 5 absurdos que as mulheres aqui no Egito fazem, das mais novas às mais velhas, a ponto dessa influenciadora fazer somente conteúdo pra ensinar coisas básicas de senso, de você não atropelar os limites das outras pessoas. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E gente, vamos falar de babado, fofoca, porque meu amor, aquelas coisas que eu sempre falo pra vocês, ó, eu separei aqui pra vocês e com as provinhas, né? Porque, meu amor, quando eu falo é uma coisa, agora quando você vê com seus olhinhos é outra. Claro que eu não vou colocar o conteúdo dela aqui, primeiro porque é em árabe e vocês não vão entender, eu vou ter que ficar traduzindo, botar legenda, então eu vou explicar e vou mostrar aqui e vou deixar o Instagram dessa influencer pra você seguir e dar uma olhadinha caso você queira. Eu sempre falo pra vocês que as mulheres egípcias, elas são da pá virada, elas são assim, diferente, fora da curva total. E assim, coisas básicas que pra nós, ocidentais, não, jamais, como que elas podem fazer isso? Como uma pessoa pode fazer isso? As egípcias fazem na maior naturalidade, super plácida, assim, super plena, tá tudo bem, tudo certo. E assim, ela nem passa pela cabeça dessas pessoas que isso pode ser um incômodo na sua vida. Primeira coisa, eu separei pra você esse vídeo aqui. Olha só. Isso daqui, ela tá interpretando uma visita chegando na casa de uma pessoa que é recém-casada, de uma amiga dela. E essa pessoa tá com a casa nova ali, né, ainda arrumando as coisas, a casa acabou de ser aberta. E aí esta pessoa chega a falar: ai, tudo bem, parabéns, mil congratulations pra você, mas eu já quero ver sua casa. A moça não tem nem a oportunidade de falar: não, espera um pouco, não tá arrumada. A menina tenta ali falar, tipo, a casa às vezes, né, quarto, essas coisas, partes da sua casa que às vezes você não quer receber visita ali. E aí essa pessoa simplesmente entra na sua casa e vai, meu amor, fala assim: não, eu sou de casa, eu sou sua amiga, eu não ligo pra isso. E daí aqui a pessoa vai e adentra na sua casa e vai invadindo a sua casa e você fica desesperada porque, sei lá, às vezes tem coisa no quarto que você não quer que veja, tem alguém estudando, alguma coisa assim. E isso não faz a menor diferença. Elas simplesmente invadem a casa e vão olhando. Gente, eu falo pra vocês que isso acontece comigo aqui. Por isso que eu boto limite, às vezes, em algumas pessoas do meu ciclo de amigos. Eu prefiro ir no café, encontrar com elas fora da minha casa, porque às vezes tem a minha intimidade. O bofe também, meu marido, ele não gosta de ficar recebendo visita, sabe? A pessoa ficar entrando. E elas são entronas, gente. É daquelas pessoas que abre geladeira, tira as coisas, joga tudo, pega seu guarda-roupa, abre, olha. Às vezes você não quer, tem peça íntima e assim por aí vai. Então esse é o primeiro erro que elas fazem, que elas cometem. Aí esta influenciadora, ela ensina que isso é errado e fala exatamente isso que eu estou falando pra você, que pra você já parece normal. Só que você acha que isso é o pior de tudo? Tem ainda pior do que isso, mas eu vou deixar mais pro finalzinho. Vamos agora pro mais levinho. A pessoa senta pra comer, você tá numa mesa ali, por exemplo, no Ramadã, com a família, os amigos, todo mundo comendo. De repente, você se depara com uma dessas pessoas, e geralmente quem faz isso é a dona da casa. Eu fico super constrangida, já comentei com vocês em live de situações que aconteceram dessa forma comigo. A gente tá todo mundo jantando ali, e aí simplesmente a pessoa acaba de comer, empurra o prato dela pra cima dos outros pratos, os pedaços de papel dela, tudo, e joga tudo ali no meio das comidas e fala: bom, gente, eu já acabei de comer, eu vou tomar chá. E assim, para pessoas que, como eu, comem devagar, isso é super inconveniente. Eu fico super envergonhada. E várias vezes, na casa da minha sogra, dos meus amigos, de amigos do amigo que eu fui convidada e fui comer, de bailarinos egípcios que me convidaram para ir comer na casa deles, e eu fui lá e aí tava todo mundo ali, uma galera que eu não conhecia, e eu como devagar, então eu era a última, ainda tava comendo, aí eu acabava levantando, eu nem acabava de comer. Depois eu ia comer um sanduíche fora dali da casa, porque eu tava com fome, porque todo mundo levantou. E vão levantando, gente, ninguém pensa em você. E aqui essa influenciadora, ela está falando, a Amina Chalabi, ela chama. Então ela aqui tá falando uma coisa super óbvia, que quando você ou convida alguém pra comer, ou você é convidado pra comer na casa de alguém, se você acabar primeiro que todo mundo, sente, fique ali ainda com as pessoas, porque ainda tem as pessoas comendo. Que o ideal é você levantar quando todo mundo acaba
de comer e aí você levanta. E aí você fala assim, nossa, mas isso é tão óbvio. É óbvio, gente, pra nós brasileiras, porque pelo menos no Brasil, já fui almoçar em casa de gente que eu conhecia, de gente que eu não conhecia, e isso nunca aconteceu comigo. As pessoas ficavam ali, às vezes eu mesma parava de comer e falava, não, já tô satisfeita, porque realmente eu sou uma pessoa que eu como muito devagar. Mas mesmo assim, as pessoas tinham a paciência de esperar eu acabar de comer para depois levantar da mesa. Isso aqui no Egito não acontece. E não acontece mesmo, independente da classe social, de quantos países essa pessoa viajou, de que berço ela vem, eles fazem isso, gente. É uma coisa simples. E aí tem uma outra coisa aqui também que ela faz, ó, que é que a gente fala, até a Dani Bojoni fala muito no canal dela, que é o negócio dos filhos. Isso é uma coisa super importante aqui. Então aqui ela interpreta vários momentos das mães falando com suas filhas de 20 e poucos anos. E aí são várias situações. Você nunca sai do celular, por isso que ninguém te quer, por isso que você vai ficar encalhada, você vai acabar nunca casando, você não sai do celular, você não sai do Instagram, você fica conversando com todo mundo no Instagram. Outra situação, uma mãe vira e fala assim, poxa vida, você não sabe nem cozinhar, como é que você vai casar? Você vai ficar encalhada, ninguém vai nunca pegar você pra casar. Isso a mãe falando com a filha. Isso é muito comum, esse tipo de comentário aqui no Egito. Isso eu já presenciei várias vezes, com filhas de amiga minha, com amigas minhas que eu tenho, que são, na época, eram mais novinhas. Então é uma coisa que é mais comum do que, assim, o que a gente imagina. A menina comendo, que ela interpreta, eles na mesa, aí a mãe vira pra menina e fala, né? Fala, olha, você comendo desse jeito que você tá comendo, por isso que você não arruma marido, por isso que você já tá com 20 e poucos anos e não tá casada ainda. Tem menina que na sua idade já tá com uma renca de filho. Aí ela no final, ela finaliza, depois que ela interpreta essas mães, ela fala, gente, para de falar isso para suas filhas. Você tá educando a sua filha somente para ela casar e ter filhos e ser uma barriga de aluguel aí pro marido? Sua filha tem que ter outros sonhos. A vida de uma mulher, a felicidade não tá no casamento, ela tem que ter uma vida plena de outra forma. Ela tem que se sentir feliz, ela tem que se formar, estudar, ter seu trabalho, sua carreira, escolher o que ela vai fazer. O casamento não é tudo na vida de uma mulher, isso ela fala. Claro que essa mulher, ela é uma professora de etiqueta comportamental, que é o caso aqui, ela ensinando as mães a pararem de falar com as filhas dessa forma. Seria um bullying de uma mãe com uma filha. E isso é muito legal, porque você vai ler os comentários ali, tem um monte de gente, a maioria apoia ela, quem segue ela, mas também tem as pessoas que falam, que ela tá surtando, que ela é muito moderna e que é... E aí você tem também a situação que é assim, quem vem turistar aqui e entra em loja de shopping, sempre vai presenciar em pelo menos em uma das lojas uma cena dessa, que é essa situação aqui, ó. Isso aqui é uma mulher egípcia, bem egipciona, classe média alta para milionária, porque pelo jeito que ela tá falando aqui, a gente vê que ela tá interpretando uma mulher da alta sociedade, pelas vestimentas também. Você percebe o jeito que ela penteou o cabelo, que é o jeito que a gente conhece, que é a mulherada da alta sociedade. Ela entra numa loja, ela já entra falando no telefone, com o volume no último, ela falando super alto, gritando mesmo. E aí ela começa a brigar com alguém, falando, porque você não sei o que, e ela começa a fazer uma lavada de roupa com essa pessoa com quem ela está falando no telefone, enquanto ela tá comprando, pegando as coisas da Arara na loja. E aí ela vira e fala assim, o que é isso? Para, você tá maluca? Você tá brigando no telefone, o que a gente tem a ver com isso? Todo mundo tem problema, você tem, eu tenho, as pessoas têm, só que a gente tá dentro de uma loja também comprando alguma coisa, a gente não tem que tá participando da sua briga. Tá brigando? Não entra na loja gritando, porque isso incomoda. Então fica do lado de fora e briga lá fora. E se você vê que lá fora tem muita gente, fica no seu carro, então nem saia de casa, briga no telefone e depois sai pra fazer o seu shopping. E gente, isso é assim, quando eu fui fazer um vídeo pra vocês aqui na Zara, vou deixar o link aqui no canal pra vocês verem. Em muitos momentos, claro que eu tinha que tirar o som por causa da música, mas mesmo que não tivesse tocando música, eu não conseguiria falar e vocês ouvirem sem muita interferência, porque essa situação que ela interpreta aqui, da mulher entrar no telefone brigando, homem também faz isso, tá? Mas é que esse Instagram, ele é mais direcionado para as mulheres, então essas situações acontecem com os homens, mas os homens são um pouco mais contidos nessa situação de falar brigando no telefone, mas tem muitos, tá? Vocês já viram em vídeos do canal que eu tô falando às vezes com vocês, tem um cara gritando do meu lado, eu falo, gente, ele tá brigando no telefone. Então isso é uma coisa muito mais comum do que você pensa aqui no Egito. E aí ela fala, não faça isso, é você, é outra pessoa, é muita gente gritando ao mesmo tempo, e as pessoas que estão ali fazendo o seu shopping, comprando, saindo para relaxar ou
ou porque tá precisando comprar alguma coisa, não precisa ouvir a sua briga. Porque, gente, não é uma coisa assim normalzinha, sabe? Falando alto. Não, elas gritam e briga, fala, não xinga. As mulheres não xingam, os homens às vezes xingam. Antigamente os homens aqui no Egito, eles não xingavam na frente das mulheres. Mas hoje em dia, com a modernização, globalização, copiação aí, o povo copiando os ocidental tudo, eles estão também xingando, tá? Na frente das mulheres. E aí você tem uma outra situação que eu já falei pra vocês, que é uma coisa, tá aqui o videozinho, tá? Depois vocês vão lá no Instagram dela e procura caso você queira ver isso em árabe. Ela tá mostrando uma coisa que eu já falei pra vocês, que eu ficava assim, hoje em dia até tô acostumada, porque mais de 20 anos de Egito, eu já acostumei. É que nem cabelo na comida. Já achei cabelo na comida várias vezes. Antigamente eu passava mal, gente, quando eu via cabelo na comida. Hoje em dia eu faço o quê? De tanto que eu já achei, eu tiro o cabelo e tiro aquela parte que tava o cabelo e como a comida, porque já virou um costume. Nunca mais eu achei cabelo na comida, agora comendo saudável. Eu comia nos joelhos de porco aí que eu achava uns cabelos na comida. Bom, aqui ela tá mostrando um fitir, que é um pão que eu já mostrei pra vocês, folhear, uma massa folheada que eles comem com mel. E aqui, gente, eles fazem o quê? Elas botam o mel num potinho que é para todo mundo se servir desse mel e uma colherinha do lado. A maioria das pessoas fazem isso, né? Só que essa colherinha que tá do lado do mel, ninguém usa. O que as pessoas fazem no geral, independentemente da classe social? Eles pegam o fitir, né, o pedaço lá do pão folheado deles, corta, mete no mel, que todo mundo vai usar, morde, come, depois esse mesmo pão que eles tiraram da boca, eles vão lá e mete no negócio de novo e você olha aquele mel, fica cheio de farelo. E, gente, desculpa, mas fica com farelo que veio da boca das pessoas, porque você come o pão, quando você tira, como ele é uma massa folhada, ela estica, então fica um pedaço que já teve contato com a sua saliva ali e você bota no mel. Então ela tá falando, ela mostra todas as formas de como as egípcias fazem. E claro que o jeito que ela tá fazendo aqui, ela ainda tá fazendo de um jeito bem para as pessoas mais da classe alta, porque o pessoal que é mais assim simples é mais complicado ainda. Então ela fala, não é para você enfiar o seu pão que você tirou da boca todo babado dentro do mel que tá todo mundo usando. Aí ela ensina a você usar a colher do mel, pegar, botar num cantinho do prato e molhar ali e comer com o talher. Aí ela vira e fala assim, qual é o problema de você usar talher? Pra que você vai usar com a mão? A comida vai ficar mais gostosa se você ficar com os dedos tudo lambuscado de mel e lamber os dedos? Porque, gente, isso é normal. Sabe aquelas coisas do pessoal lamber os dedos que a gente vê em filme de comédia antigo? Isso aqui ainda é muito comum. As pessoas comem e aí a mão tá suja e a pessoa chupa os dedos, gente, fazem isso. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é um adendo, que eu já vi muitas vezes, eu e o Meg, a gente fica às vezes, meu Deus, como é que eles fazem isso? A gente tá num restaurante chique, o meu olho, principalmente, ele vai pra essas situações. A pessoa tá ali com o palito de dente na mesa e aí tira e come o farelinho do palito, sim, e vai fazendo isso. Ai, gente, para. Eles fazem isso, muito mais comum do que o que você imagina. Então tem essa situação aqui. E aí tem a da sogra, que é muito comum. Comigo não aconteceu, porque desde o começo do casamento eu já me vendi pra eles assim. Eu não faço nada, apesar que hoje eu faço, né? Hoje eu faço, mas antigamente eu não fazia por causa do meu trabalho e tal. E aí aqui ela mostra uma sogra sentada com a menina, com a nora. Pelo que dá pra entender aqui na historinha do vídeo, a sogra acabou de comer, ela fala assim, nossa, a sua comida estava muito sem sal. Por isso que meu filho tá magro. Por isso que o meu filho não engorda. Por isso que ele tá sempre com essa cara de abatido dele. Porque a sua comida é horrível. Como você pode cozinhar assim? Sua mamãe nunca ensinou você a cozinhar, não, meu bem? Assim, gente. Aí a menina fica, não, tia. Que aqui a gente usa, né, de chamar as noras de tant ou de mama. Então, o mais comum é chamar de tant, que é tia. Um tia chique, tá? Então, aqui ela usa o tant, que a maioria das pessoas usam para falar com a sogra. Eu chamo a minha pelo apelido que toda a família, os filhos, todo mundo chama, que é o apelido dela. Mas eu poderia chamar de tant. A minha concunhada, que é a mulher casada com meu cunhado, ela chama ela de tant, de tia. Aí depois ela fala assim, e as roupas? Ela emenda. E as roupas do meu filho? Como as roupas do meu filho estão? Você não cuida das roupas do meu filho, tá? Sempre tem um amassado aqui, um amassado aqui. Você não sabe passar roupa não, menina? Sua mãe não te ensinou? Como é que você casou sem saber fazer o básico do lar? Você não tem nada pra você fazer o dia inteiro. Você fica o dia inteiro em casa, seu marido paga todas as suas contas, te banca e você deixa seu marido sair todo amassado? Aí a menina fala, Malish, sorry, né? Desculpa, não foi por querer. A menina tadinha, boazinha. Pelo que dá a entender aqui, são um casal recém-casados. Aí ela vira e fala assim, e você, depois que você teve filho, você tá completamente fora do...
Olha, depois você não vai reclamar se o seu marido pegar e ficar olhando para as outras mulheres, porque você não se cuida. Gente, isso é muito comum aqui. E assim, não é porque tá fora do peso. Aqui ela fala até que ela usa esse exemplo porque é um exemplo mais assim do cotidiano. Só que se você tá magra é porque você tá magra. Se você tá gordinha é porque você tá gordinha. Se você tá bronzeada é porque você tá bronzeada. Então cabelo de loira é porque tá com a loira. Se tá cabelo preto é porque tá cabelo preto. Então essa é uma maneira que as sogras aqui têm de fazer essa coisa, sabe? Esses comentários. E aí ela finaliza, ela vai falando várias situações que eu nem vou citar aqui na plataforma, e pela cara dela você vê, ó, o jeito que ela interpreta, sabe, a sogra, e é exatamente como acontece. Eu não passei por muitas dessas situações, porque, como eu já falei, eu já me vendi como não fazendo nada. Hoje em dia eu recebo um uau, você fez isso. Minha comida não, minha comida continua, ninguém comendo, ninguém gosta da minha comida. Mas essa situação eu já vi muitas vezes com, por exemplo, a esposa do meu cunhado. E aí ela fala aqui: parem, mães, vocês que são sogras, vocês querem o quê? Vocês querem fazer os seus filhos largarem as esposas e você quer destruir os lares? Você quer ser a mãe que destruiu o lar do seu filho? E que papo é esse de você botar o seu filho como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto? Não é bem assim. Você só vai fazer o seu filho ficar se sentindo e depois chegar em casa, ficar falando para a esposa dele que ela não é nada e que ele é tudo. Você não pode fazer isso. Você tem que pensar no seu filho, na felicidade, na construção da família do seu filho. Não você chega lá e botar um monte de defeito, porque eu sei que, como todas vocês fazem, vocês não falam isso só pra menina. Vocês vão lá e falam também, além de falar pra sua nora, você vai lá e fala pro seu filho. Você vira pro seu filho e faz ele sentir que não existe mulher no mundo que é a altura deste filho. Isso é muito verdade. Isso acontece demais. Nós já falamos aqui no canal sobre isso, que as mães egípcias, elas edificam os filhos assim e os filhos as mães. Então a mãe, no Alcorão tá lá: Om, Suma, Om, que é a sua mãe, depois vem a sua mãe, depois vem a sua mãe de novo, depois vem o resto. Isso tá na religião até. Por isso que aqui, ao contrário do que as pessoas acham, as mulheres, elas, quando elas casam, elas têm ali a família, elas são super protegidas, elas que têm a palavra final. Só que aí você se depara com isso, que é a sogra. Então as sogras, às vezes, elas podem sim, aqui no Egito, destruir um casamento ou fazer um casamento dar certo. E claro que vai depender muito do filho dela, vai depender muito do marido. Eu, por exemplo, eu não tive todos esses comentários aqui, não todos, mas alguns sim. Por exemplo, eu contei pra vocês que quando eu comecei a fazer dieta, meu corpo começou a mudar, eu comecei a definir meu corpo, minha sogra falou: não reclame se seu marido olhar pra fora, porque você está com o corpo de menino de 15 anos. Então, gente, isso é mais comum do que você pensa. E eu quis fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês esses absurdos que as mulheres fazem aqui no Egito. Inclusive, uma coisa que me agradou muito aqui, é um adendo aqui para você, que ela fala assim, que o problema dos homens serem, desculpa, tá, gente, se isso não é a opinião de vocês, eu não tinha parado para pensar nisso, mas aqui, isso daqui, esse vídeo fez eu parar para pensar. E aí eu vi o jeito que eu criei meu filho, o jeito que as minhas amigas que tem os caras que são legais mesmo com as esposas foram criados, sabe? O jeito que a minha sogra criou os filhos dela, os maridos que eles são, como eles são. Então ela fala aqui o seguinte, que a culpa às vezes de um homem tratar muito mal uma mulher é a culpa da mãe. Porque se a mãe fica ali, cria um menino como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, ele vai se sentir assim, ele vai acabar humilhando as mulheres com quem ele se relaciona. Então, esse é um pensamento, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar, mas assim, eu vejo que os homens que tratam as mulheres bem, geralmente as mães criaram assim. Mulher não se bate, só se bate com uma flor, só se toca com uma flor. Sabe aquelas coisas, aqueles comentários que eu nem lembro mais, os ditados populares antigos? Tem que respeitar uma mulher, tem que tratar ela como uma flor, tem que tratar ela do melhor, como a sua princesa, sua rainha, essas coisas aqui. Então ela fala nesses vídeos, achei muito legal. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e me fala aqui nos comentários o que você acha da gente reagir a esses vídeos. Não botei aqui a fotinho, né, o videozinho aqui do lado, porque senão, meu amor, a gente vai tomar copyright, porque meu canal não é um canal de react. Mas eu gostei de mostrar isso pra vocês e provar que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Um beijo e fui!